A interação da radiação solar com a molécula pode ser traduzida pela seguinte equação. Primeira questão, que equação é que está aqui em causa? Uma reação de fotoionização, portanto, há radiação que está a incidir no azoto, está a formar um íon positivo e está a libertar um eletrão. E, portanto, a energia que eu utilizo para remover um eletrão à molécula do azoto, neste caso tem que ser 1503 kJ por cada mol de moléculas. Portanto, a pergunta é, a energia mínima para, neste caso, o que é que está a acontecer? Estamos a dissociar ou a ionizar? Vamos excluir. Estamos a ionizar, portanto, o dissociar está errado. E agora, eu preciso deste valor de energia para um mol. Portanto, por cada molécula, vamos gastar 1503 vezes 10 elevado a 3 sobre 602 vezes 10 elevado a 23. Está aquele 2,5 expoente menos 18. Portanto, não pode ser este, já só pode ser a opção C. Não se esqueçam que a estratégia para resolver as escolhas múltiplas é excluir as que estão erradas. A camada do ozono é uma camada gasosa que faz parte da nossa atmosfera, que está situada a algures entre os 20, mais ou menos, e os 50 km de altitude. E nesta camada da atmosfera, o ozono que se forma e que se decompõe tem uma função que é de filtrar, de reter a radiação ultravioleta. Em particular, a radiação ultravioleta verde. Por que motivo? Porque quando a radiação ultravioleta cá chega, ela é gasta porque é desencadeada uma reação química. E a reação é a seguinte. O oxigênio que existe nesta camada, por ação da radiação ultravioleta, é separado em 2 átomos de oxigênio. Aquela pintinha que lá está não representa um eletrão. Aquela pintinha representa um radical livre. Melhor, ter o oxigênio com esta pinta significa que isto tudo é um radical livre. Não é a pinta que é um radical livre. Ok? E o que é um radical livre? É uma partícula que não tem a configuração da valência toda preenchida e, em particular, tem eletrões desemparelhados. São partículas que são muito instáveis e que são muito reativas. Okay? Estas partículas, inclusivamente, formam-se no nosso organismo, no metabolismo, e matam as nossas células. Isso é que provoca o envelhecimento acelerado das pessoas. E então, neste caso, o oxigênio radical, na presença de outra molécula de oxigênio, como ele é muito reativo, vai-se ligar e vai formar o ozono. Mas reparem, neste processo de formação de radical e formação de ozono, eu já gastei radiação ultravioleta, gastei essa energia. Agora, quando o ozono fica mais concentrado, o ozono, se sobre ele incidir radiação ultravioleta, vamos quebrar uma ligação, é uma dissociação, e vai-se formar um radical de oxigênio e uma molécula. Mas o radical de oxigênio, se encontrar uma molécula de ozono, vai-se ligar e vai-se formar aqui 2 moléculas de oxigênio. Mas o mais importante é vocês perceberem que quer num caso, quer no outro, seja na formação, seja na decomposição do ozono, há gasto de radiação ultravioleta. E esta radiação ultravioleta é maléfica para a nossa saúde e, portanto, importa que seja lá retida. Ora, e se este ozono se formar aqui junto ao solo? É benéfico? Não. Porque o ozono, como é muito reativo, o que vai acontecer é que o ozono, junto ao solo, é um ozono que é poluente. Há umas substâncias que são muito reativas e essas substâncias, quando são lançadas na estratosfera, vão colaborar na destruição do ozono, que são em particular os radicais de cloro que vêm dos CFCs. Há uma pergunta, que é uma pergunta mais ou menos vulgar, que é a seguinte. Um CFC tem cloro, tem primeiro C, tem o flúor e tem o C de carbono. Ok? Portanto, são os clorofluorcarbonetos. Imaginem um clorofluorcarboneto do género, um carbono, que tem 4 ligações, ligado a 2 átomos de flúor e 2 átomos de cloro. Quando chega à estratosfera, ele vai ser decomposto, as ligações vão ser quebradas. E destas ligações que cá estão, qual é a ligação que é mais facilmente quebrada? A ligação CF ou a ligação CCl? E porquê? A ligação que vai ser mais facilmente quebrada é a ligação que tem menos energia. Portanto, é a ligação mais frágil. E como é que nós vemos isso da energia de ligação? Foi aquilo que nós vimos há pouco. Nós temos um dos átomos é o carbono. As ligações são as duas simples. E agora temos o flúor ou temos o cloro. Ora, na tabela periódica, nós sabemos que o flúor
está acima do cloro e, portanto, neste sentido, aumenta o raio. Se vai aumentar o raio neste sentido, então esta é a ligação que tem maior comprimento. Se tem maior comprimento, tem menor energia de ligação. Se tem menor energia de ligação, é a ligação mais fraca e, portanto, é aquela que vai ser mais rapidamente quebrada. E então, esta partícula, quando recebe a radiação ultravioleta, também se decompõe em forma radicais e vai formar o CF2Cl e ainda o radical cloro. Ora, este radical cloro é que vai acelerar a decomposição do ozono. Então vai acontecer isto. O radical cloro reage com o ozono, forma o ClO e forma o O2. O ClO, que é um radical, reage com outra molécula de ozono, forma o Cl radical e duas moléculas de O2. Reparem, ele volta a estar disponível para continuar a partir moléculas. E, portanto, é por esse motivo que os radicais de cloro conseguem destruir tantas moléculas de ozono. O ozono é um filtro químico natural e é responsável pela absorção das radiações ultravioleta menos energéticas. Porquê é que isto está errado? Porque ultravioleta é menos energética, ultravioleta A. As equações químicas que traduzem a decomposição do ozono são o O2 a formar um radical, mais outro radical, e o radical com O2 a formar o O3. Isto não é decomposição. Isto é a formação do ozono. Terceira afirmação. Quanto maior for o índice de proteção solar do protetor solar, menor a eficácia. Não é menor. Os CFCs são decompostas por ultravioleta, libertando radicais de cloro que catalisam, que aceleram a decomposição do ozono. Correto. Nomenclatura de hidrocarbonetos. Primeiro, eu só tenho que contar átomos de carbono. E nós vamos ter que fazer a identificação das ramificações e vamos ter que identificar também a cadeia principal. A cadeia principal é sempre a mais longa. E então, neste caso, a cadeia mais longa será esta, que tem 6 carbonos, não é? Há uma tendência natural do pessoal fazer logo isto. Em linha. Mas a cadeia em linha, se reparem, só tem 5 carbonos. Ora, que nome é que nós damos a uma cadeia de carbonos com 6 átomos de carbono? Tem um nome que é o hexano. Agora vamos dar o nome às ramificações. Temos aqui uma, temos aqui outra. O nome da ramificação também se faz de uma forma simples. Ora, os hidrocarbonetos, o nome dos primeiros 4 hidrocarbonetos é o metano, etano, propano, butano. Depois temos o pentano e o hexano. Neste caso, como é uma ramificação, um hidrocarboneto com um carbono era o metano, mas como é uma ramificação, troca de nome, de metano para metilo. E o etano passa a se chamar etilo. E assim sendo, agora nós vamos ter que numerar a cadeia principal de maneira a indicar os índices das posições onde as ramificações se ligam à cadeia principal. Ora, nós numeramos sempre de uma ponta para a outra ponta. Então será o carbono aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ou o contrário. Ora, se vocês repararem, os carbonos com as ligações vão ficar carbono 3, carbono 4, se eu numerar assim, ou se eu numerar ao contrário, ficaria aqui carbono 3 e carbono 4. Ora, como as ramificações têm que ser pronunciadas por ordem alfabética, primeiro vem o etilo, depois o metilo, então vou pôr aqui carbono 3 e aqui o carbono 4. Então olha o nome disto, vai ficar 3 etilo, depois vou ter 4 metilo e finalmente vou ter o hexano. Ok? No segundo composto, pede-me para eu desenhar a fórmula de estrutura, então vou começar pela cadeia de carbonos. É um butano. Então, o butano tem 4 carbonos. Então, nós temos um carbono, depois temos 1, 2, 3, 4. E agora temos, em termos de ligações, vamos ter no carbono 2, um cloro. No carbono 2 e no carbono 3, temos 2 vezes o grupo metilo. E o grupo metilo é um carbono ligado a hidrogénios. H, 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 H. E agora vou ter que fazer aqui a distribuição toda, que é pares não ligantes no cloro. Cada carbono tem que ter um total de 4 ligações. Pronto, é isto. Isto é a fórmula de estrutura. Os compostos inorgânicos estão agrupados em famílias químicas segundo a sua estrutura. Ok, vamos dar nome a estes compostos. Ora, quando é um oxigênio, isto é um óxido. Portanto, isto é o óxido de ferro. Nós, quando falamos da reação de oxidação-redução, chamei a atenção para que quando os íons positivos são de elementos de transição,
é necessário indicar qual é a carga do íon com numeração romana. Ou seja, nós aqui temos o íon que é o O2-, e o ferro tem que ser então o ferro 3+. Então vai ficar óxido de ferro 3. Aqui temos o hidróxido de alumínio. Não vale a pena colocar alumínio 3, porque o íon alumínio, que está no bloco P, não é um elemento de transição, só pode formar o íon 3+, não pode formar qualquer tipo de íons. Nós temos a concentração e o volume, o que é que nós vamos fazer? Vamos calcular primeiro a quantidade e depois com a massa molar vamos calcular a massa. Ora, a quantidade do Ca ou H2 será igual à concentração vezes o volume. A concentração é de 3 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 0,250. Portanto, isto dá 7,5 expoente menos 3 mol. A massa será igual à quantidade vezes a massa molar, 7,5 expoente menos 3 vezes a massa molar, que é o 74. Isto dá 0,56 gramas. Seleciona a alternativa que refere o tipo de instrumento utilizado para a preparação de uma solução. Para preparar uma solução, eu pego, em primeiro lugar, numa espátula. Com a espátula, vou transferir o soluto sólido para um gobelet, vou dissolver com um bocado de água, que é o solvente, depois vou transferir para um balão volumétrico e vou acrescentar água até para fazer o volume total. Portanto, proveta não, aproveita no mede volumes com rigor. O piquenómetro é para determinar a densidade relativa. A pipeta é utilizada, mas é quando é preparar a solução por diluição. Tem medir o volume do líquido. Portanto, é o balão volumétrico. Determina o número total de íons de cálcio e de hidróxido, que é em 250 cm3 da referida solução com aquela concentração. Ora, eu já tenho a quantidade. Então, nós vamos fazer o seguinte. O CaOH2 tem os íons Ca2+, e tem duas vezes os íons OH-. Então, o número de íons Ca2+, é igual à quantidade, que é 7,5 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a constante Avogadro, e o número de íons OH- será igual a 7,5 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a constante Avogadro, vezes 2. Dá 4,5 expoente 21, e aqui vai dar perto de 9 expoente 21. Quando nós vamos utilizar um reagente que supostamente está puro e nós vamos manipular, nós temos que ter a certeza que não vamos contaminar. Ora, no reagente sólido nós vamos ter que pegar numa espécie de uma colher, que é a nossa espátula, e vamos lá buscar o reagente sólido. Então nós vamos ter que, em primeiro lugar, garantir que a espátula está bem lavada. Então a primeira coisa que se faz é enxaguar a espátula com água destilada. Portanto, será a dedo. Depois a espátula está molhada, eu vou ter que secar muito bem. Temos o D, depois temos o A. Agora já temos a espátula devidamente acondicionada e vamos transferir o sólido primeiro para um gobelet. Então vamos colocar, medir a massa soluto necessária para um gobelet, portanto será B. Depois vamos dissolver o soluto em parte solvente, que será o F, ou seja, acrescentamos o solvente ao gobelet. Depois vamos ter que transferir toda a solução para dentro do balão volumétrico, que é verter a solução para o balão volumétrico, será o C. E depois, não temos o volume total. Então vamos ter que acrescentar água para ficarmos com o volume desejado, que é adicionar água destilada, será G. E finalmente vamos tapar e homogeneizar a solução. E finalmente, se quisermos guardar isto, depois temos que passar para um frasco de armazenamento. Qual é a fotodiluição? Ora, a fotodiluição é igual ao volume do fim sobre o volume do início. É igual a 5. Fica 50 sobre 10, não é? Que é igual a 5. A fotodiluição de 5 significa que o volume aumentou 5 vezes e a concentração diminuiu 5 vezes. A concentração da solução diluída é 5 vezes superior. A superior nunca pode ser, é sempre inferior. A concentração da solução inicial é 5 vezes superior à diluída. Verdade. A quantidade química de soluto é diferente. A quantidade química não varia. Portanto, a quantidade química é a mesma. Portanto, está errado. E a concentração de cálcio nas duas soluções é igual, também não é igual. A concentração diminui, o volume aumenta e a quantidade é que se conserva. Nós temos 50 e temos 10. Ok? Preparamos 50,00 e o volume é de 10. 50,00 por 10 cm cúbicos. Portanto, vamos ficar aqui com dois algarismos. Então, se nós temos aqui um fator de diluição de 5,0, a concentração no início é 300 expoente menos 2,
qual é a concentração do fim. Então, a concentração do fim é 300 expoente menos 2 sobre 5,0. Isto vai dar um total de 6,0 vezes 10 levantado a menos 3 mol por litro. A potência tem que ver com a rapidez com que a energia é transferida. Então nós temos um conceito que diz assim: potência é igual à energia transferida num certo intervalo de tempo. Uma máquina com muita potência não é uma máquina que consuma muita energia. É uma máquina que transfere rapidamente essa energia. E então nós sabemos que a potência se mede em watt, porque a energia se mede em joule, o intervalo de tempo em segundo. Quando nós temos uma máquina, a máquina recebe alguma energia, há uma certa porção dessa energia que vai ser aproveitada e outra que não vai ser aproveitada. Aquela que a máquina recebe chama-se energia fornecida, a que aproveita é útil e a que não aproveita é dissipada. De tal forma que a energia fornecida é igual à soma da energia útil e da energia dissipada. Se nós dividirmos tudo pelo intervalo de tempo, também podemos escrever que a potência fornecida é igual à potência útil mais a potência dissipada. E finalmente ainda temos um conceito que é o conceito de rendimento. Ora, o rendimento é o quociente entre aquilo que se aproveita e tudo o que se podia aproveitar. Já era assim na química. O rendimento de uma reação era a quantidade obtida sobre a quantidade esperada. E a quantidade esperada era o que se iria formar se a reação fosse completa. E então, o rendimento podemos fazer com as energias ou com potências. Potência útil sobre potência fornecida vezes 100. Okay? Então, tendo em consideração isto, vamos aplicar neste exercício. Diz assim: nós sabemos que temos um aquecimento de uma amostra de água, temos aqui uma informação que é: por cada metro cúbico de gás que se queime, liberta-se uma energia de 40 milhões de joules. E sabemos que a água que está aqui aumenta 1 grau por cada 4.200 joules. E então diz-me assim: num determinado aquecimento, gastou-se este volume de gás. Primeira pergunta: calcula o valor da energia libertada na combustão do referido volume. Então nós dissemos que se o metro cúbico de gás liberta uma energia de 4 expoente 7 joule, então o volume que lá está, que é de 2 expoente menos 3 metro cúbico, liberta uma energia de X, e este X vai-me dar 8 vezes 10 elevado a 4 joule. Isto é a energia que o gás está a libertar quando está a arder. Ora, esta energia foi para a água. E a água, que tinha uma temperatura inicial deste valor, que é de 22, quando recebeu tal volume de gás, e este gás foi queimado, a água aumentou a sua temperatura para 32 graus Celsius. Qual é o valor da energia que a água recebeu? Ora, como lá em cima dizia que quando a água recebe 4.200 joules, a temperatura varia 1 grau Celsius. Se a variação foi de 10, portanto foi de 22 para 32, então aqui vai receber X, e este X dá um total de 42.000 joules, portanto são os 42 kJ. E finalmente, o gás, quando foi queimado, libertou esta energia, que são 80.000. Porém, a água só recebeu esta. Qual é o rendimento do processo de aquecimento? Portanto, o rendimento do processo de aquecimento será o quociente entre a energia que a água aproveita para aumentar a temperatura, a energia que eu fornecia à água vezes 100. Portanto, vamos ter 42.000, aqui temos 80.000 vezes 100. Ora, isto dará 52,5%. É o seguinte: vocês só estudam corpos, só têm movimento de translação. E depois, além de estudarem só o movimento de translação, estão a desprezar a variação da energia interna do corpo, ou seja, o próprio corpo não se deforma, por exemplo. E quando nós estudamos só o movimento de translação, sem deformação do corpo, nós podemos estudar tudo reduzindo o estudo do sistema ao centro de massa, ou seja, as forças são todas aplicadas no centro de massa e temos duas energias, que são a energia cinética de translação e a energia potencial gravítica, que se calcula por mgh, e a cinética de translação por um meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Não se esqueçam que aqui a massa tem que estar em quilograma e a velocidade em metro por segundo e a altura em metro, porque são as unidades do sistema internacional. Das afirmações seguintes, selecione, primeira rasteira, a incorreta, a que está errada. Então diz-me:
O estudo de um corpo extenso pode ser realizado de acordo com o modelo centro de massa. Correto. Sempre que há atrito, podemos reduzir o estudo ao centro de massa, desde que não se considere a variação da energia interna. Correto. É possível estudar o movimento de rotação através do modelo centro de massa. Errado, portanto, esta seria a opção a selecionar, é que está errada. E o centro de massa é um ponto onde se associa toda a massa e onde se põem aplicadas as forças. Também está correto. Sempre que uma força, um sistema de força atua num corpo, a energia cinética varia. Ora, aqui já é importante nós vermos a revisão de todas as expressões. De facto, toda esta parte da matéria pode ser estruturada em 5 expressões matemáticas, que são as seguintes. O trabalho de uma força calcula-se multiplicando a força pela distância e pelo cossendoano. O trabalho de um conjunto de forças, que é o trabalho da força resultante, é igual à soma do trabalho de cada força. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. O trabalho do peso é simétrico da variação da energia potencial gravítica. E o trabalho das forças não conservativas é igual à variação da energia mecânica. O que é que são as forças não conservativas? São todas as forças, excetuando o peso. A energia que uma força transfere para um corpo, ou a partir de um corpo, calcula-se multiplicando o valor da força pela distância percorrida pelo centro de massa e pelo ângulo formado entre a força e a distância. Se eu tiver não uma, mas várias forças, o trabalho total é igual à soma do trabalho de cada força. Ora, o trabalho total manifesta-se na variação da energia cinética. O trabalho do peso manifesta-se na variação da energia potencial e o trabalho de todas menos a do peso faz variar a energia mecânica do sistema. Sempre que uma força ou um conjunto de forças atua num corpo, a energia cinética varia. Não. Porque imaginem vocês que o trabalho total é igual a zero, então a energia cinética vai ter uma variação de zero. Portanto, esta está errada. Um conjunto de forças, um sistema, que realiza um trabalho não nulo, provoca alteração da velocidade. É verdade. Porquê? Porque um sistema de forças que faça um trabalho não nulo significa que o trabalho da força resultante é diferente de zero. Mas como o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, logo, a variação da energia cinética vai ser diferente de zero. E, portanto, esta será a opção a selecionar. A variação da energia cinética é sempre positiva. Errado. A energia cinética é que é positiva. A variação pode ser negativa quando a energia cinética diminui. E a variação da energia potencial gravítica é igual ao trabalho da força gravítica. Não é igual ao trabalho, é simétrico do trabalho. Está errado. Considera uma esfera que desce por diferentes planos inclinados. Em relação ao trabalho realizado pelo peso, podemos afirmar que, ora vejam, o trabalho do peso é simétrico da variação da energia potencial. Isto é igual a menos mg, altura final menos altura inicial. Portanto, o trabalho do peso vai depender da massa do corpo, do valor de G e da diferença das alturas. Ora, se independentemente do trajeto, a diferença das alturas for a mesma, então o trabalho do peso também vai ser o mesmo. Então a opção correta será o trabalho do peso é sempre o mesmo em qualquer um dos planos inclinados. Um automóvel de 1000 kg, inicialmente parado numa estrada horizontal, acelera 10 segundos, sendo a potência fornecida pelo motor igual a 72 cavalo-vapor, que corresponde, cada cavalo-vapor, corresponde a 750 watts. Portanto, isto é para passarmos a unidade de potência para a unidade do sistema internacional. Portanto, 72 cavalo-vapor em watts são 72 vezes 750, que dá um total de, faço aqui a conta, 72 vezes 750, dá 54.000. Calcula o módulo da velocidade que o automóvel pode atingir 10 segundos depois de iniciar o movimento. Se 15% da energia que é fornecida pelo motor, nesse intervalo de tempo, for transformada em energia cinética. Então nós fazemos isto da seguinte forma. Primeiro, eu vou calcular a potência que é fornecida pelo motor, que é de 54.000 watts. Agora vou calcular a energia fornecida, multiplicando a potência fornecida pelo intervalo de tempo. Portanto, temos 54.000. O intervalo de tempo são 10 segundos. Isto dá 540.000 joules. Mas desta energia, que é a energia que o motor está a receber, só alguma da energia que é transformada em energia cinética. Qual é a percentagem? 15%. Então nós dizemos que a energia útil, que é a energia cinética, é igual a 15% de 540.000. 81.000. Se a energia cinética
é igual ao meio da massa vezes o quadrado da velocidade. Então, 81.000 é igual a o meio da massa, que são 1.000, vezes o quadrado da velocidade. E daqui retiramos o valor da velocidade, que me vai dar a raiz quadrada de 161, isto deve dar para aí 12,7 a 12,8. 12,7 metros por segundo. Uma caixa de 3 kg é arrastada desde o ponto A até o ponto C por ação de uma força F constante de intensidade de 50 N, de acordo com a figura seguinte. No trajeto de A para B, o atrito é desprezável, mas de B para C, dá-te uma força de atrito de 20 N. Calcular o trabalho da força F de A para B, de B para C. O trabalho da força F, neste caso, vai ser igual ao valor da força, que é de 50, vezes a distância de A para B, que é 30, vezes o cosseno de 60 graus, que é igual ao meio, portanto está a 750. E o trabalho da força F no trajeto BC é igual ao valor da força F, que é de 50, vezes a distância, que é 28, vezes o cosseno de 0 graus. Portanto, está a 1400 joules. O diagrama de forças aplicadas na caixa no percurso de A para B é, ora bem, a força eficaz é a componente de uma força na direção do movimento, o que significa que, se vocês decompuserem esta força ou esta na direção do movimento, estão a ver, a força eficaz só viria até aqui. Isto está errado. Portanto, aqueles já estão excluídos. Depois, entre as outras duas opções, quando eu tenho uma força oblíqua em relação ao movimento, então eu vou ter a componente da força na direção do movimento, que é a tal força eficaz ou força Fx, e terei outra componente na direção perpendicular. E a soma destas duas intensidades será igual a esta intensidade aqui. E, portanto, a opção correta será, obviamente, a opção C. Aqui a reação normal tem uma intensidade insuficiente. O trabalho da força F é resistente em todo o percurso. Está errado, é potente, ou motor. O trabalho do peso de B para C é nulo. Está errado, é motor. Porque sempre que uma força favorece o movimento, faz trabalho motor. E, portanto, quando o corpo está a descer, o peso favorece o movimento. Além do mais, o trabalho de uma força só é nulo em circunstâncias. Quando a força faz 90 graus com a direção do movimento. Portanto, não é o caso. O trabalho da força de atrito de B para C é motor, ou entre a força e o deslocamento, maior a intensidade da força eficaz. Está correto, até porque nós sabemos que a força eficaz se calcula multiplicando a força pelo cosseno do ângulo. Portanto, se o ângulo é menor, o cosseno é maior, porque o cosseno para o ângulo menor possível, que é 0 graus, é o valor máximo do cosseno, que é igual a 1. O trabalho do peso é igual a menos variação da energia potencial gravítica. Portanto, vai dar menos mg, a altura do fim é a altura de B, menos a altura de início, que é a altura do A. Ora, como a altura do A menos a de B dá o H, a altura de B menos a altura do A dá menos H. Então vamos ter menos mg vezes menos H, que dá mgh. Portanto, será a opção C. Apresento o esboço gráfico da energia mecânica em função do tempo. Ora, nós sabemos que a variação da energia mecânica é igual ao trabalho de forças não conservativas. Neste caso, a única força não conservativa que atua é a reação normal, fica igual ao trabalho da reação normal, e o trabalho da reação normal é igual a zero. O que significa que, se eu representar a energia mecânica em função do tempo, a variação da energia mecânica é igual a zero, portanto a energia mecânica é constante. Considere que a altura do tampo da mesa em relação ao Sol é de 1 metro, e o paralelepípedo chega ao Sol com um velocidade de 5. Determina a altura H. Então nós fazemos assim. Variação da energia mecânica é igual ao trabalho das forças não conservativas, o que significa que a energia mecânica do fim menos a energia mecânica do início vai ser igual ao trabalho da reação normal. Ou seja, a energia mecânica do fim, que é a energia cinética do fim, menos a do início, que é a energia potencial gravítica do início, vai ser igual a zero. Isto é a mesma coisa que dizermos que o meio da massa vezes a velocidade final ao quadrado é igual a mg vezes a altura do início. Vou simplificar a massa. Daqui retiro que o meio vezes a velocidade, que é 5 ao quadrado, é igual ao valor de g, que é o 9,8, vezes a altura do início. E daqui vou calcular a altura do início. Portanto, está 1,28. A altura do início é igual à altura H mais a altura da mesa. Este valor é 1,28. E daqui tiramos o valor da altura H, que é o 0,28. Se eu abandonar outro paralelepípedo
com maior massa, quando ele chegasse ao solo, ora, se vocês repararem aqui nesta expressão, se eu resolvesse esta expressão em ordem à velocidade, ficaria assim. A velocidade do fim é igual a 2g, a altura do início, raiz quadrada. Ou seja, a velocidade do fim não depende da massa do objeto, porque a massa simplificou. Então, objetos de massas diferentes, abandonados da mesma altura, na ausência de forças dissipativas, chegariam ao Sol sempre com a mesma velocidade. Portanto, nem tem maior nem tem menor velocidade. Porém, têm a mesma velocidade, mas como têm mais massa, então vão ter mais energia, porque a energia é igual ao meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Portanto, teriam maior energia mecânica. Então, reparem, no movimento de B para C, nós temos peso, reação normal. Então, fica que a variação da energia cinética é igual ao trabalho da força resultante, que é igual ao trabalho do peso, mais o trabalho da reação normal, que neste caso vai ser zero. Porque são os dois perpendiculares. Então, só pode ser e o gráfico ser. A variação da energia mecânica é igual ao trabalho das forças não conservativas. Que neste movimento, como não há forças dissipativas, a única força não conservativa, portanto, a única força que está aqui além do peso é a reação normal. E o trabalho da reação normal é igual a zero. Ora, se a energia mecânica tem uma variação nula, significa que a energia mecânica na posição A será igual à energia mecânica na posição da altura máxima. Eu sei que na posição A a velocidade é igual a zero e tem uma altura h. Sei que quando o corpo alcança a altura máxima, a velocidade é também igual a zero, certo? Porque se a altura é máxima, o corpo parou de subir, já não está a subir. E a altura é a altura máxima. Então, se a energia mecânica é a mesma e não tem velocidade, já só tem energia potencial. Então, a energia potencial gravítica em A vai ser igual à energia potencial gravítica na posição de altura máxima. Então, mg vezes a altura do A é igual a mg vezes a altura máxima. Então, um corpo que é abandonado de um determinado ponto vai na outra parte da rampa atingir a mesma altura de onde é abandonado. Ele não consegue subir acima desse ponto, mas também não fica abaixo desse ponto. O que é que iria acontecer na altura máxima? Ora, imaginem, o carrinho era abandonado, subia até aqui a este ponto. Aqui parava, descia, vinha até este ponto. E andava sempre a fazer isto. Ok? Se não dissipar energia nenhuma. O que não se verifica na realidade porque nenhum movimento ocorre sem atrito. Este ponto corresponde a uma energia cinética de 0,100. A energia cinética é igual ao meio da massa vezes o quadrado da velocidade. 0,100 é igual a 0,5 vezes 0,5 vezes o quadrado da velocidade. Portanto, a velocidade será igual à raiz quadrada de 0,4, que deve dar perto de 0,63. Se eu extrapolar este gráfico aqui, ou este, eu consigo logo excluir estes dois. Por que motivo? Porque aqui eu tenho um corpo que ainda não se começou a mover, já tem energia cinética. É impossível. E aqui tem um corpo que já se moveu, mas ainda não tem energia cinética. Também é impossível. Em relação aos outros dois, nós tínhamos visto na aula dos trabalhos laboratoriais que o declive deste gráfico era o peso eficaz, que era o P de X, que se calculava por mg vezes o seno θ, que era a inclinação da rampa. Portanto, reparem que o declive do gráfico depende da massa. Portanto, se o corpo tem mais massa, então significa que o gráfico vai ter maior declive. Portanto, claramente seria este aqui. Vamos interpretar isto de outra forma, que é, imaginem, para a mesma distância percorrida, nós vimos há pouco que a velocidade não dependia da massa. O corpo, à mesma distância percorrida, ele vai adquirir a mesma velocidade. Mas, se ele adquiriu a mesma velocidade, um corpo com maior massa para a mesma velocidade tem necessariamente mais energia cinética. O trabalho do peso é positivo. Porquê? Porque é uma descida e o peso favorece o movimento. Logo, o trabalho do peso é positivo. E a energia potencial está a diminuir. Portanto, o trabalho positivo e a energia potencial gravítica diminui. Calcula a intensidade da força resultante que atua no carrinho. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Força resultante vezes a distância vezes o cosseno θ é igual ao meio da massa, a velocidade final menos a inicial ao quadrado. Agora vamos substituir. Força resultante é que eu quero calcular. A distância, eu julgo que vi 1,65 m. O ângulo é de 0 graus. A força resultante só pode fazer ou 0 ou 180 graus se for movimento retilíneo. Ok? E, portanto, neste caso, o corpo está a aumentar a velocidade, a força resultante tem que favorecer o movimento, logo 0 graus. Isto vai ser igual ao meio da massa, que é 0,5,
a velocidade do fim, que é 0,980 ao quadrado, menos a do início ao quadrado. E daqui calculamos a intensidade da força resultante, que me dá uma intensidade de 0,15. Qual é o gráfico que relaciona a energia mecânica em função da altura? É constante a energia mecânica, não há forças dissipativas. Admita que sobre a rampa abandonamos um carrinho que tem o dobro da massa. Qual das expressões relaciona corretamente a energia cinética do x com o de y para distâncias iguais sobre a rampa? A variação da energia cinética era igual ao trabalho do P de x, portanto, que era igual ao valor do P de x, que é o mg vezes o cm, vezes a distância. Então a ideia é a seguinte: qual é o valor, a relação da energia cinética do corpo x sobre a energia cinética do corpo y? Então vai ser m de x vezes o g vezes o cm vezes d, e o m de y vezes g vezes o cm vezes d. E agora vamos começar a simplificar coisas. O g, o ângulo e a distância. Qual é a relação das massas? Abandonamos um carrinho y, tem o dobro da massa. Portanto, vamos ter mx sobre 2 vezes mx. Simplifica. Portanto, a energia cinética de x sobre y é igual ao meio. O que significa que 2 vezes a energia cinética de x será igual à energia cinética de y. Portanto, será a opção C. A massa do carrinho foi medida com uma balança digital. Vamos lá acima ver o registro da massa do carrinho. Diz aqui que a massa é de 500 gramas. Se a balança é digital, o último algarismo, ou mais pequenino, está nas unidades. Portanto, a tolerância de leitura de um aparelho digital é mais ou menos uma unidade da menor divisão, 1 grama. Nunca se esqueçam que a tolerância de leitura afeta sempre o último algarismo registado. Se o último foi nas unidades, a tolerância de leitura tem que estar nas unidades. E, finalmente, os valores da massa e da energia cinética do carrinho foram obtidos através de medições. A massa é numa balança direta e a energia cinética tem que ser calculada, tem que ser indireta, respectivamente. Portanto, será esta a opção.